Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui o cálculo de um limite que me parece bem interessante. O limite é o seguinte: o limite quando x tende para infinito do quociente de x elevado a x, a dividir então por x mais 1 elevado a x mais 1. Quer dizer, isto aqui está carregadinho de indeterminações. Quer dizer, temos aqui infinito sobre infinito, infinito elevado a infinito no numerador, temos também infinito elevado a infinito no denominador, ou seja, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Como é que nós podemos então levantar esta indeterminação? O que me apetece fazer assim, já imediatamente, é tentar criar assim aqui uma fração onde quer o numerador, quer o denominador tenham exatamente o mesmo expoente, porque neste caso, vamos imaginar que eu tinha assim a elevado a b a dividir por c elevado ao mesmo expoente, quer dizer, isto fica-me então o quociente entre a e c elevado aqui ao expoente b. Vou então fazer isso. Como é que eu posso fazer isto? É fácil, o denominador tem aqui o expoente x mais 1, né? Eu vou tomar em atenção que se eu tiver assim uma potência de uma base A elevada assim um expoente que é dado por uma soma de B mais C, eu posso então aplicar as regras das potências, dizendo que isto é A levantado a B vezes A levantado então a C. E vou então aplicar exatamente aqui esta propriedade das potências. Ficaria então com o seguinte limite: o limite quando x tende para mais infinito, aqui fico com x elevado a x e aqui no denominador vou aplicar esta regra das potências. Ficaria então com x mais 1 elevado a x vezes, vou colocar assim isto aqui numa segunda fração, colocar assim 1 sobre o mesmo x mais 1 elevado a 1, né? Posso até nem ter nada. Mas pronto, para que fique destacado exatamente aquilo que eu fiz. Agora, este segundo fator aqui da multiplicação, eu vou passar para um segundo limite, porque isto aqui me dá 0. Vou então passar este segundo fator para um segundo limite, porque o limite do produto, né, há de ser o produto dos limites. Então tudo bem, posso desdobrar isto na multiplicação de dois limites. Aqui no primeiro caso vou então aplicar esta ideia que vos tinha falado no princípio. Bem, e fica então com o seguinte limite: está de ser igual ao limite quando x tende para mais infinito. Vou colocar então isto aqui tudo sobre uma única potência, ficarei então com x a dividir por x mais 1 elevado, tudo então elevado a x, vezes o limite quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x mais 1. E agora vou-me ocupar aqui deste primeiro limite, porque aqui o segundo, se aplicasse limites, né? Isto aqui vai-me para 0, porque ficaria com 1 sobre infinito, né? O que é em limite é 0. Agora vou-me ocupar aqui do primeiro limite, e este primeiro limite está-me a aparecer em tudo, aquele limite que a gente deu, aquele limite Napier, que é assim um limite quando um n tende assim para mais infinito, e eu tenho assim aqui 1 mais assim um k sobre n, e depois tenho isto elevado a n, e o valor deste limite, quer dizer, é o número de Napier, ou seja, é levantado àquele valor de k. Eu estou a olhar assim para esta estrutura, e isto está-me a parecer que possa ter algo a ver com este limite. Agora, como é que eu transformo aqui esta divisão numa estrutura assim deste tipo? Bem, eu neste primeiro caso, para apanhar exatamente esta estrutura, eu podia fazer a divisão pelo algoritmo destes dois polinómios. Mas neste caso não me apetece. Não vou fazer a divisão pelo algoritmo. Vou fazer isto de outra forma. Eu vou tocar assim aqui numa ideia. Em que se eu tiver assim A sobre B, né, e isto levantado e levado assim a um expoente C, isto há de ser a mesma coisa a que, quer dizer, eu inverto aqui a fração, ou seja, colocar B sobre A e levar então ao expoente simétrico a menos C.
O que eu vou aplicar aqui neste primeiro exercício, quer dizer, neste primeiro limite, é exatamente estas propriedades, ou esta propriedade das potências. Ficaria então com o seguinte: o limite com x a tender para mais infinito. Vou inverter aqui a fração. Ficaria então com x mais 1 sobre x, tudo então elevado a menos x, vezes aqui este limite, onde este limite me daria 0. Agora, vou pegar aqui nesta fração e vou dividir esta fração em duas pela soma. Ou seja, colocando assim o limite, quando x tende para mais infinito, ficar com x sobre x, né? Tocando aqui na ideia que se eu tiver a mais b, tudo a dividir por c, isto é a mesma coisa que ter a sobre c mais b sobre c. Vou então separar, dividir esta fração aqui pela soma. Ficaria com x sobre x, que é igual a 1 mais 1 sobre x, tudo então elevado a menos x. Mas agora reparem aqui numa coisa, quer dizer, eu tenho aqui menos x, eu precisava ter isto igual, né? Então tudo bem, vou colocar assim aqui x e vou então elevar tudo isto a menos 1. Então terei aqui vezes 0. Agora, este aqui é o limite Napier, não é? Este aqui tem o mesmo limite Napier, porque o limite da potência é a potência do limite, ou seja, isto seria ainda igual a ter assim o limite quando x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, levantado a x, elevado ainda a menos 1, vezes 0. E este limite que vocês veem aqui dentro é exatamente o limite do número e, né? Ou seja, isto estaria e elevado a menos 1 vezes 0, o que dá, quer dizer, e elevado a menos 1 é 1 sobre e vezes 0 dá então 0, e o limite está então resolvido. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução deste limite. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.